Olá pessoal, eu sou Fernando Gazzoni, radiologista com atuação na área de TC e RM de abdômen. E hoje eu vou falar sobre protocolos de abdômen superior e decolangio-ressonância magnética. Então, iniciando com abdômen superior. É fundamental a cooperação do paciente com a apneia adequada e uma respiração tranquila e regular. Basicamente, o abdômen superior, a gente faz 7 sequências pré-contraste e depois, se for indicado, o pós-contraste. Iniciando com uma sequência coronal T2 de 5 milímetros, onde a gente tem uma sequência onde dá um panorama geral do abdômen, certo? Uma sequência muito boa, onde a gente vê o fígado, aqui com um sinal intermediário, vias biliares, aqui a gente está vendo o estômago, né? Tem líquido dentro, então o líquido na sequência T2 tem hipersinal, aqui a gente vê uma parte do pâncreas, uma parte do cólon. Próxima sequência, uma sequência T2, 5 milímetros axial, certo? Uma sequência onde a gordura fica com hipersinal, tanto no subcutâneo quanto dentro aqui da cavidade abdominal. Aqui a gente vê o fígado, né? Uma intensidade de sinal intermediária, um órgão sólido. Os músculos também têm uma baixa intensidade de sinal, tá bom? Aqui a gente vê o canal medular, o líquor, ó, tem hipersinal T2 porque é líquido. A próxima sequência, um T2 axial com saturação de gordura de 5 milímetros, onde a gordura então vai ser saturada, vai ficar com hipossinal, dá um excelente contraste entre as áreas, as estruturas sólidas e as que têm líquido, certo? Ou lesões císticas, ou com edema. Então aqui a gente tem, no caso, o fígado com sinal baixo. Aqui a gente tem, então, a vesícula biliar com hipersinal. Por quê? Porque tem bile, líquido. E esses pontinhos dentro dela com hipossinal são cálculos, dá um excelente contraste. Próxima sequência, sequência de difusão, também com 5 milímetros. Pode fazer vários valores de B, a gente faz um B maior de 1000. Uma sequência que mede o movimento da água nos tecidos. Isso se relaciona com a celularidade. Os tumores têm maior quantidade de células e, por isso, maior restrição ao movimento. O mapa de ADC, a gente tem que pós-processar ele. O que ele é esse mapa de ADC? É o coeficiente da difusão aparente, tem relação com a agressividade do tumor. Então aqui uma difusão normal e aqui uma difusão restrita, ou seja, num meio onde eu tenho células maiores, a movimentação dessa molécula de água é mais difícil, por isso tem restrição à movimentação, uma restrição à difusão. Então aqui trago uma imagem, as imagens sempre têm, assim, não são muito anatômicas, elas têm um fundo de hipossinal preto, né? Aqui a gente vê os rins direito, rim esquerdo normal, mas aqui a gente chama atenção uma lesão, né, com alto sinal, um hipersinal na difusão. Essa lesão está na cabeça do pâncreas, uma lesão com restrição à difusão. No mapa de ADC, ela fica com hipossinal, confirmando que é uma lesão que tem restrição à difusão, certo? Ela fica com hipossinal no mapa de ADC. Ela é uma lesão compatível com a neoplasia de cabeça de pâncreas. Próxima sequência, uma sequência gradiente T1 em fase e fora de fase de 5 milímetros, é uma sequência que utiliza o fenômeno do desvio químico. O que é isso? A gente sabe que os prótons de água e de gordura têm diferentes frequências de ressonância. Tá? Então, os spins da água e da gordura entram em fase e em oposição de fase 2 vezes por ciclo, a cada 2,2 milissegundos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o vetorzinho da água, aqui da gordura. No TE de 2,2, eles estão se anulando, ó, tá um em cada sentido. Já no TE de 4,4, os dois estão no mesmo sentido. Água e gordura estão em fase e aqui fora de fase. Isso é importante, por quê? Porque é uma técnica que consegue detectar a gordura intracelular, ou seja, aquela gordura microscópica, certo? Porque naquele pixel onde eu tenho água e gordura, como nesse aqui, ó, na sequência fora de fase, aqui está o vetorzinho da água, o vetorzinho da gordura, eles vão apontar em sentidos opostos e vão se anular, certo? E por isso o sinal da sequência T1 fora de fase, onde eu tenho gordura microscópica, vai cair. Então, nesse exemplo, eu trago uma esteatose hepática. O que é isso? É o acúmulo de gordura microscópica, né, dentro
dos hepatócitos do fígado, né? Então aqui a sequência T1 em fase, o fígado tem um sinal alto, porque na sequência em fase eles apontam aqui na mesma direção. Já na sequência fora de fase, como tem gordura microscópica, eles apontam a sequência fora de fase, a água e a gordura em direções opostas, o sinal se anula e cai. Então eu faço o diagnóstico de uma esteatose hepática. Tem outras lesões também que tem gordura microscópica que a gente consegue ver nessa sequência. Por exemplo, um adenoma de adrenal. Tá? Reparem que a gordura macroscópica, a gordura do subcutâneo aqui, né, e a gordura intraabdominal, que é macroscópica, o sinal não altera. Tá? A próxima sequência, a sequência gradiente 2 estrela, tem vários nomes de acordo com o fabricante, Fiesta, Balance, Trufisp, também de 5 milímetros, é uma sequência muito boa porque tem poucos artefatos de movimento, porque ela é muito rápida, duração de 1 segundo por imagem. E ela é uma sequência muito boa para ver vasos, ó. Tu consegue ver bem as veias hepáticas, ó. Veia hepática direita, média, esquerda, veia cava, aorta. Mesmo sendo uma sequência sem contraste, a gente consegue ver e avaliar os vasos. Tá? Uma sequência que também dá um bom contraste de sinal entre a bile e um cálculo, por exemplo, dentro do colédoco. Aqui é o ducto colédoco, a bile tem hipersinal, o cálculo tem o hipossinal. Então, uma sequência muito boa para ver cálculo nas vias biliares. E a próxima sequência pré-contraste é a sequência gradiente T1 com saturação de gordura pré-contraste. Então, a gente vai ter a saturação de gordura, a gordura vai ficar pretinha aqui no subcutâneo, dentro do abdômen, certo? Os órgãos, aqui a gente vê o fígado, baço. Vejam que o pâncreas naturalmente tem um sinal aumentado nessa sequência. Isso é fisiológico, então é normal. Se tiver reduzido, é que está alterado. Depois a gente faz o contraste no plano axial, né, e adquire a sequência gradiente T1 com saturação de gordura, com contraste dinâmico, ou seja, a gente vai fazer a fase simples, arterial, venosa e tardia. Depois a gente faz um coronal gradiente T1 FET7 tardio e um axial gradiente T1 FET7 tardio. Tranquilo, e esse é nosso protocolo de RM de abdômen superior. O próximo protocolo é a colangio-ressonância. Esse protocolo utiliza o hipersinal dos líquidos, no caso a bile, em sequências fortemente ponderadas em T2. O paciente tem um jejum de 4 a 6 horas, para esvaziar bem o estômago e do duodeno, e a gente faz o Buscopan, que é um antiperistálgico, também para reduzir a motilidade intestinal e melhorar o exame. O contraste, a gente tem que reduzir a quantidade de líquido com hipersinal, né, no estômago e do duodeno. Então, por isso, a gente dá um contraste que apaga esse sinal do líquido no T2. O que é? É a água misturada com gadoline. Tá? Uma alternativa é o suco de abacaxi, porque esses líquidos, né, o gadoline com água ou o suco de abacaxi, eles apagam o sinal do líquido na sequência T2 e nos ajuda no exame. Vamos revisar brevemente a anatomia das vias biliares, né? A gente vai ter aqui a unidade funcional, tá? A gente tem aqui, ó, os hepatócitos, são as células do fígado, e entre eles a gente vai ter a via biliar, as vias biliares, os ductos biliares, por onde a bile então vai ser drenada para cair num ducto biliar. Tá? Essas vias biliares, esses ductos biliares formam uma verdadeira teia, uma extensa trama no fígado entre os hepatócitos. Ó. E elas vão ser drenadas, essa bile vai sair do fígado pelos ductos hepáticos, direito e esquerdo, depois ducto hepático comum para sair do fígado. Tá? O ducto hepático comum está aqui no hilo hepático, juntamente com a veia porta e com a artéria hepática. Então, a bile vai sair pelo ducto hepático direito, esquerdo, vai formar o ducto hepático comum. Aqui a gente tem o ducto cístico, a vesícula biliar, onde a bile vai ser armazenada. Abaixo do ducto cístico, a gente vai ter o ducto hepático comum, ducto colédoco. Acima do cístico, ducto hepático comum. Abaixo do cístico, ducto colédoco. Tá? Depois, o ducto colédoco vai se juntar com o ducto pancreático principal para drenar na papila maior, para drenar lá no duodeno. Tá? Essa anatomia é importante. O ducto colédoco drena junto com o ducto pancreático. A principal indicação da colangio-ressonância é a avaliação da coledocolitíase. O que é isso? É a migração de cálculos da vesícula biliar para o ducto colédoco,
Esse cálculo vai obstruir o colédoco, vai causar dilatação da via biliar a montante, complicações podem ocorrer a colangite, né, uma infecção grave aqui das vias biliares, e a pancreatite, quando o cálculo tranca lá embaixo, né, e esse cálculo então vai obstruir também o ducto pancreático principal e vai causar uma pancreatite aguda. Outras indicações são alterações congênitas, neoplasias, pancreatite, transplante hepático. Aqui uma imagem então da colangiressonância, uma imagem muito bonita, que é muito anatômica, né? A gente consegue ver muito bem isso aqui, ó. São as vias biliares, vesícula biliar, ducto cístico, ó, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum, e para baixo o ducto colédoco. Aqui também a gente vê o ducto pancreático principal. É uma sequência fortemente ponderada entre dois, onde tem líquido aparece. Veja que o plano de fundo fica preto, tá? Também essa sequência com saturação de gordura. Então a gente vê só líquido. Aqui, por exemplo, a gente vê no Szinho o estômago, aqui o duodeno. Tem um pouquinho de líquido, não apagou muito bem. O ideal é tentar apagar, né, esse líquido do estômago e do duodeno, dando o contraste oral, né, no caso é a água com gadolínio ou o suco de abacaxi, para tentar tirar esse líquido da frente. As variações anatômicas das vias biliares são muitas, né? Então a colangiressonância se presta para avaliar essas variações de vias biliares, que isso é importante no pré-operatório, para o cirurgião não ir despreparado e não ocasionar alguma lesão, né, inadvertida. A técnica. A gente vai fazer a sequência gradiente T2 estrela no plano axial, sagitário coronal, porque ela é muito boa para ver cálculos e é rápida. Depois a colange 2D, a 3D, e as demais sequências que a gente faz lá no abdômen superior sem contraste. Lembrando que a colange é um exame sem contraste. Então, a primeira sequência, a gradiente T2 estrela, aqui no plano coronal, a gente vê o colédoco, ó, com líquido, a bile, né, hipersinal, e esses pontinhos pretos são os cálculos. Então, uma sequência muito boa aqui no plano axial, muito boa para ver cálculos, ó, porque existe um contraste da bile, que tem hipersinal, com o cálculo que tem hipossinal, e é uma sequência rápida. Depois a colange 2D, é uma sequência RAST, né, que é Ralph-Fourier Single Shot Turbo Spin Echo, uma sequência também fortemente ponderada em T2 e com saturação de gordura. A gente quer só ver o líquido da via biliar. Uma sequência bem rápida, com uma apneia de 1 a 2 segundos. Os planos de corte é no coronal, certo? São cortes sobrepostos de 20 a 40 milímetros, são cortes espessos, né, a cada 10 milímetros. E tu vai programar esses cortes de maneira assim radial, né? Tu vai fazer uma volta, né, nas vias biliares. A gente consegue ver toda a árvore biliar sem pós-processamento. Então, as imagens vão ser essas. Então, aqui, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum, ducto colédoco, aqui o duodeno. Ó, vai fazendo uma volta na via biliar, ó, e tu consegue ver muito bem a anatomia dela, ducto hepático direito, esquerdo, ducto hepático comum, ducto colédoco, ducto pancreático principal e duodeno. São cortes espessos, tá? As limitações, quando o paciente não consegue fazer a apneia, os planos de corte já são pré-determinados e tem o efeito de volume parcial. O que é isso? Então, tu vai ter um corte espesso da via biliar. Então, se tu tiver um cálculozinho pequeno, a bile em volta desse cálculo pode apagar esse cálculo e pode ser difícil ou até tu pode não ver, ó, nesse caso. Aqui está o ducto colédoco, a bile, cálculozinho ali bem difícil de ver. A próxima sequência, colange 3D, é uma sequência chamada RARE, uma sequência, de novo, festa espinheco, T2, com saturação de gordura, ela é 3D. Essa sequência é feita com trigger respiratório, no plano coronal, os cortes são bem finos, de 1 milímetro, né, de alta resolução, a ausência de sobreposição, né, são cortes sem espaçamento e finos. Então, por isso, é uma sequência muito boa para fazer reconstrução multiplanar MIP 3D. O tempo de aquisição é maior, de 3 a 4 minutos, né? Então, por isso, o paciente tem que ter uma respiração regular e constante, e a gente faz com trigger respiratório. Então, tá aqui, ó. Primeiro corte, a gente vai ter um corte aqui do ducto colédoco, aqui o ducto pancreático. Então, tu vai passando, ó, cada corte é bem fininho, sem espaçamento, de maneira que tu consiga cobrir toda a via biliar no plano coronal, né? Ducto
colédoco, ducto pancreático principal. Depois tu pode usar essas imagens nativas para fazer uma reconstrução do plano coronal aqui MIP. Ó. Fica uma imagem muito bonita. A gente tem que lembrar, então, que são cortes finos, né? Então, cada corte vai pegar uma parte, por exemplo, do ducto colédoco. Então, aqui, esse corte pegou esse cálculo aqui, ó. Já esse outro corte pegou mais cálculos, tá? Se eu fizer um corte, o próximo corte que não tiver cálculo, então não vai aparecer esse defeito de enchimento. Então, por isso que é importante a gente analisar todos os cortes nativos, né? Os cortes originais. Então, aqui um outro exemplo, por exemplo, aqui um corte, aqui uma reconstrução MIP 3D. Então, tu vê que tem um cálculo ali e não consegue ver muito bem se tem outros cálculos. Tá? Depois tu vai olhar os cortes nativos, os cortes finos, tu vai ver que o ducto colédoco está cheio de cálculo. Então, tem que olhar todos os cortes nativos e depois tu vai fazer a reconstrução MIP, porque é uma reconstrução muito bonita, auxilia bastante o cirurgião, né? Ele tem uma visão mais geral da via biliar, e os cortes nativos tu vê corte a corte. Aqui um outro caso, ó, tinha um pequeno cálculo no ducto colédoco visualizado aqui numa sequência nativa fina, né? Olha como na reconstrução MIP, tu não consegue ver o cálculo, tá? Porque tu vê, o cálculo é muito pequeno, tu tem que ver lá no corte nativo. Mais alguns outros exemplos, ó, um paciente com dilatação de via biliar, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum. Opa, aqui tem uma obstrução abrupta, um stop do ducto hepático comum. E lá para baixo, o ducto colédoco, ó, tá fininho. O que é isso? Isso é bem típico de um colangiocarcinoma, um câncer, uma neoplasia de via biliar que causa uma obstrução abrupta da via biliar. Um outro caso de colangiocarcinoma, ó, na colange, uma dilatação de via biliar com um stop abrupto. A gente vai olhar lá na sequência T2 axial, aqui está o fígado, ó, no asterisco, aqui está a lesão expansiva, uma neoplasia de vias biliares, o chamado colangiocarcinoma. Aqui uma outra utilidade é a avaliação de variantes anatômicas. Aqui está a vesícula, ó, ducto cístico, ele vai se inserir lá na parede medial do ducto colédoco. Ele faz uma volta. Isso aqui é muito importante a gente escrever no laudo para ajudar o cirurgião num eventual procedimento cirúrgico. Uma outra utilidade desse exame, né, é a avaliação da colangite esclerosante, que é uma doença autoimune que vai causando inflamação da via biliar e estenoses, ou seja, estreitamentos das vias biliares. Ó. Tem estenoses com pequenas dilatações entre elas. Então, está aqui ó, várias áreas de estenose. A via biliar fica bem irregular, isso aqui é um padrão bem típico da colangite esclerosante, que é uma outra indicação da colangiorressonância. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.